Fala, galera. Vamos lá para mais uma questão sobre o Enem. Pessoal, as questões de história do Brasil cobradas no Enem, geralmente vocês têm duas respostas e muitas vezes, não tem absolutamente nada a ver com o que está sendo perguntado. Então, tomar cuidado com isso é o que eu recomendo a todos, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, questão número 1, primeira questão. A rebelião luso-brasileira em Pernambuco começou a ser urdida em 1644 e explodiu em 13 de julho de 1645, dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas de João Fernandes foi decretar nulas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Houve grande adesão da nobreza da terra, entusiasmada com esta proclamação heróica. O desencadeamento dessa revolta da América Portuguesa, seiscentista, foi resultado da... Pessoal, vamos lá. Para a gente poder entender essa questão, nós temos que lembrar da invasão holandesa. Você vê seus amigos serem aprovados no vestibular e sente que está ficando para trás? Fica tranquilo. Faça o semi-extensivo no Aprender Aulas e conquiste a sua vaga. Nossos professores têm foco total na sua aprovação, com aulas ao vivo e que ficam gravadas para realizar quando quiser. Em 6 meses de curso você fica preparado para o Enem e vestibulares das melhores universidades do Brasil. Acesse o site para saber mais. A invasão holandesa no Brasil acontece em 1637 e vai até 1644, ou seja, nós temos aqui o Brasil holandês. Na real, os holandeses já tinham invadido o Brasil em 1635, mas é quando então Maurício de Nassau vem para cá. O que acontece? Os holandeses vão emprestar dinheiro para os colonos. Esses empréstimos tinham como objetivo aumentar a produção, comprar mais escravos, aumentar o engenho, a produção e assim por diante. O que acontece? Claro, a Companhia das Índias Ocidentais, a UIC, ela vai arrumar uma certa encrenca com os colonos nordestinos. Por quê? Maurício de Nassau é demitido da companhia em 1644 e a partir daí a companhia começa a querer confiscar os bens dos senhores de engenho. Então, quando a questão aqui se refere à nobreza da terra, ela está se referindo a quem? Aos grandes proprietários rurais, ou seja, aos senhores de engenho. Falando em senhor de engenho, nós temos que lembrar, esses caras eram chamados de homens bons. Por que eles também eram chamados de homens bons? Porque cada um deles, além do seu poder econômico, também tinha um poder bélico, tinha um poder político, dominavam a Câmara Municipal dos vilarejos. Então o que acontece? Esses caras, ou seja, essa, entre aspas, nobreza da terra, são os caras que nós vamos chamar mais tarde de oligarquias. Essas oligarquias, elas vão defender os interesses delas e ao expulsar o holandês do Brasil, ou seja, nós temos aqui a partir de 1645 a 1654, uma sangrenta guerra entre colonos e holandeses. Daí o porquê de rebelião luso-brasileira em Pernambuco. Por que luso-brasileira? Porque nós temos o exército português junto com os colonos brasileiros contra o inimigo holandês. Nesse momento, por que o texto está se referindo aqui? João Fernandes, que vai ser um dos líderes desse movimento, uma das coisas que ele consegue é perdoar as dívidas. Os holandeses emprestaram dinheiro para os senhores de engenho. Com a expulsão holandesa, Portugal vai resolver essa questão. De que maneira? A dívida não fica com os colonos, a dívida fica com a corte. E os holandeses saem perdendo nessa história. Então, quando a gente fala em insurreição pernambucana, que é o nome que nós vamos dar a essa revolta, nós temos que lembrar o seguinte: o desencadeamento dessa revolta na América Portuguesa, seiscentista,
foi o resultado do quê? Então, qual é a questão que o Enem está exigindo que a gente assinale nela? Então, vamos lá. Letra A. Fraqueza bélica dos protestantes batavos. Espera aí. Protestante batavo. Batavo é o apelido que o holandês tinha. Então, o holandês era chamado de Flamengo e batavo. Aqui está dizendo na questão A que eles possuíam uma fraqueza bélica. Muito pelo contrário, eles possuíam navios de guerra e armas. Então, questão errada. Letra B, comércio transatlântico da África Ocidental. Pessoal, o comércio do Brasil com a África, ou seja, principalmente o tráfico negreiro, durante a União Ibérica, o período que Portugal ficou pertencendo à Espanha, e o período que os holandeses invadiram o Brasil, não terminou. Então, o comércio com a África não tem absolutamente nada a ver com essa revolta. Absolutamente. Como eu disse para vocês no início. Às vezes eles colocam alternativas que absurdamente não tem nada a ver com a questão. Então, no texto, em que momento eles falaram do comércio negreiro? Nenhum. Então, por que está na alternativa? Só para te enganar. Letra C. Auxílio financeiro dos negociantes flamengos. Os holandeses, eles emprestaram dinheiro, eles emprestaram lá atrás, mas na guerra, quando os holandeses são expulsos, quem paga a dívida é Portugal. Então, a partir desse momento, os colonos estão devendo para Portugal e não para os holandeses. Então, resposta errada. Letra D. Diplomacia internacional dos Estados Ibéricos. Essa guerra tem a ver com a União Ibérica? Não, a União Ibérica já acabou faz tempo. A União Ibérica acabou em 1640. Não. Letra E é a resposta correta. Por quê? Olha só, interesse econômico dos senhores de engenho. Qual é o interesse econômico dos senhores de engenho quando é anunciado que a dívida foi perdoada? Imagina, a tua dívida foi perdoada, você vai falar, não, eu quero pagar? Claro que não. Então, pessoal, o Enem me coloca uma resposta que você tinha que ter prestado atenção ali, ó. João Fernandes foi uma das primeiras medidas de João Fernandes foi decretar nula as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Ou seja, eu, sabendo então que expulsando o holandês a minha dívida está perdoada, claro que eu vou querer mais rápido ainda expulsar esses caras. Beleza?